Olá, aqui estamos de volta com o nosso Isolamento Anatômico AMC, hoje no episódio 14 da primeira temporada. E hoje teremos a grande satisfação de receber mais uma vez o professor André Felipe Marcondes Vieira, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. O professor André hoje vai conversar conosco sobre anatomia aplicada à icterícia obstrutiva. Como vai, professor André? Tudo bem? Ótimo, Cavazói. Está tudo muito bem. Vamos tentar dar uma ajuda aí para o pessoal nisso, falando desse tema que, de verdade, é bastante frequente na prática médica, né? Principalmente para quem trabalha em ambiente hospitalar, né? Nós vamos falar sobre icterícia obstrutiva, né? E, basicamente, da anatomia aplicada a ela. Então, começando aqui a nossa conversa, nós vamos partir a partir deste paciente aqui, que é o FDT, tem 81 anos, é branco, do sexo masculino, naturalidade Niterói, residência Niterói também. A profissão dele é professor aposentado. A queixa principal dele são olhos amarelos. Como eu tinha dito para vocês, está vendo? Entre aspas, e do jeito que ele falou, não com as palavras do paciente. Agora passaremos para a história da doença atual, HDA, que é já uma coisa sistematizada com linguagem médica e com cronologia própria. Então, vamos lá. Há cerca de 2 meses, apresentou dor abdominal de intensidade moderada importante e com distribuição em barra no abdômen. A dor era do tipo pontada e não estabelecia qualquer relação com a ingestão de alimentos ou horário do dia. Há cerca de uma semana, percebeu coloração amarelada nos olhos e na pele, que é a icterícia, além de escurecimento da urina, que nós vamos chamar de colúria, e fezes claras, que é a hipocolia fecal. Nesse caso, informava ainda a perda ponderal de 10 quilos desde o início das queixas. Quando a gente olha para a história patológica pregressa, podemos ver alergia à penicilina, hipertensão arterial sistêmica, ele usa losartana, 50 miligramas. Ele é diabético há cerca de 3 meses, fazendo uso de metformina, 850 miligramas de 12 em 12 horas. E ele é portador de pancreatite crônica. Nos hábitos pessoais, nós temos alguém com atividade desportiva regular, sem limitações ou queixas associadas. Entendam aí, antes que eu vá um pouquinho adiante, que ele faz atividade esportiva regular de acordo com a idade dele, evidentemente. Você não pode esperar que um homem de 81 anos, se não me engano, exatamente, 81 anos, que ele tenha uma atividade desportiva muito intensa, mas ele consegue sim fazer algumas coisas. Ele é um tabagista, né, de um maço de cigarro há 50 anos, fazendo uma unidade chamada 50, que nós chamamos de maços ano, né? 50 maços ano. Só um detalhe para vocês. Isto, maços ano, não quer dizer que ele fume 50 maços por ano. Maços ano é uma unidade, que é um produto do número de maços que ele fuma por dia vezes o número de anos. E aí dá maços ano. Se ele fumasse, por exemplo, 2 maços de cigarro por dia há 50 anos, o resultado seria 100 maços ano. Se fosse um maço e meio de cigarros há 50 anos, seria 75 maços ano. Por aí vai. Interrompeu o etilismo por determinação médica nos hábitos pessoais. História familiar. O pai faleceu aos 55 anos sem causa determinada e a mãe faleceu por câncer de ovário aos 60 anos. História fisiológica, nada digno de nota. Ao examinar o nosso paciente, a gente vai ver também, a partir desse ponto, que existe uma sistematização também para o exame físico, a semelhança do que existia para a história do paciente.
Então, nós temos sinais vitais, uma pressão de 100/50, uma frequência cardíaca de 86, respiratória de 15, 1,75 m com 50 kg de peso, perfazendo um índice de massa corporal de 16,3, que é um índice baixo. Ele está emagrecido. Temperatura axilar de 36,5 graus centígrados. A ectoscopia mostra um paciente em mau estado geral, com faces hipocrática, acianótico, ictérico, 3 cruzes em 4, eupneico e afebril. Exame do tórax sem alterações e exame cardiovascular sem alterações. É preciso dar uma paradinha aqui para explicar o que significam essas coisas que eu escrevi. Primeiro, a gente está dizendo que ele está em mau estado geral, ok, isso é fácil de todo mundo entender. O que significa essa expressão que está em itálico aí, exatamente aqui, olha, nós chamamos de fáscias. Fáscies não é face e não é fascia, que a gente vê em anatomia. O fáscies, eu diria que é o rosto do paciente, é a forma como ele se apresenta. E acontece que existem muitas alterações na face dos pacientes, né, na expressão facial do paciente, que indica a presença de alguma doença. Por exemplo, doença ou alguma condição até. É muito fácil vocês olharem para um colega de vocês e falar, por exemplo, olha, esse aqui, o fulano, está com sono. Por que você sabe que ele tem sono? Porque ele está com uma cara de sono. Então, essa cara de sono seria um faces de sono. Ou você pode olhar para ele e falar assim, olha, ele não está gostando disso aqui, não. Ou ele está irritado com alguma coisa, porque ele tem um faces que transmite esse tipo de coisa para alguém. Existe, por exemplo, um faces em medicina que nós chamamos de faces de sofrimento agudo, que é aquela face, aquela expressão que o paciente tem, que de verdade nos indica que ele está com dor, por exemplo, está com muita dor, está com alguma coisa incomodando ele naquele momento, mas que é uma pessoa que está em bom estado geral, não parece ser uma pessoa previamente doente. Nós chamamos isso de faces de sofrimento agudo. A face hipocrática, que aparece aqui no nosso caso clínico, ela é exatamente uma face que se caracteriza, por exemplo, num paciente que está doente há muito tempo, está muito emagrecido, que claramente tem o que nós chamamos de doença consumptiva, alguma doença que fez ele perder muito peso. E, de fato, quando a gente vê no exame físico, no início, ali nos sinais vitais, nós vemos que ele tem um índice de massa corporal de 16,3. Sendo que o normal, ele, digamos, para os autores mais rígidos, ele vai, o limite inferior seria 19,5. Então, ele realmente perdeu muito peso. E no histórico dele, ele fala isso, né? Ele perdeu, nos últimos 2 meses, 10 quilos. Outra coisa que merece menção esse número de cruzes aqui que aparece aqui. Como a icterícia não é nada que no exame físico a gente possa mensurar de uma maneira objetiva, subjetivamente a gente usa essa escala, que é dizer que ele está ictérico 3 cruzes num total possível de 4. Significa dizer que ele está bem amarelo, está bem ictérico, mas que poderia estar mais. Ainda tem uma margem para ele ficar mais amarelo do que isso. Isso é uma tentativa de objetivar algo que é subjetivo. Que ficaria ruim a gente falar, olha, está mais ou menos ictérico, ou está pouquinho, ou está muito. Então, a gente acaba usando essas escalas, que é óbvio, também são subjetivas, mas pelo menos dão algum tipo de... criam algum tipo de norteamento para aquilo que você está falando. Seguindo no exame físico, o que a gente tem aqui? O abdômen escavado, na inspeção do abdômen. Né? Desculpa, eu não tinha falado. Né? A parte do tórax é normal e o exame cardiovascular também. Voltando aqui, então.
No abdômen a gente tem um abdômen escavado, que significa dizer que ele é um abdômen daquele que a pessoa emagreceu demais e ele fica como se fosse um abdômen negativo, né? Do pessoal que gosta de malhar, fala que o abdômen, em vez de ser convexo, ele é côncavo. Mas nesse caso, ele é um abdômen côncavo de tanto que o paciente emagreceu. Para vocês terem uma ideia, ele tem uma circunferência abdominal de apenas 58 centímetros. Ele está muito emagrecido. A ausculta do abdômen nos mostra uma peristalse normal, a percussão traz ruídos fisiológicos e a palpação mostra um fígado palpável a 15 centímetros do rebordo costal direito, né, com consistência aumentada, quer dizer, ele está mais duro do que ele deveria ser, e ele não é homogêneo. Se vocês lembrarem lá do último período de aula, né, quando nós estudamos na Morfo 2 o fígado, vocês lembrem que ele é todo de um jeito só, ele tem a mesma consistência. Em que pese o fato de existir na margem hepática, né, a incisura para o ligamento redondo, né, que faz com que a sua margem seja irregular, e de verdade ele é diferente, né, tem um tamanho muito diferente do lado esquerdo do lado direito, né, a grosso modo triangular, né, quando a gente pensa numa vista anterior. Esse fígado, lembrem das aulas da Morfo 2, no semestre passado, ele quase que fica totalmente encoberto pelo rebordo costal. Ele fica adaptado à cúpula diafragmática de maneira que ele é muito pouco palpável quando você vai examinar o paciente. E nesse caso a gente vê ele muito baixo, né? 15 centímetros de rebordo costal, um fígado bastante aumentado. E, além disso, é possível palpar uma tumoração arredondada com cerca de 3 centímetros de diâmetro, contígua à borda hepática, e essa tumoração é indolor. O que parece, eu vou adiantar um pouco aqui essa percepção, é que a gente tem uma vesícula biliar palpável e bem aumentada, né? De uma maneira geral, a vesícula biliar não é palpável no exame físico. Tá? Ela pode até ser visualizada nos estudos de anatomia e nos estudos de imagem, certamente o será. Nos estudos de anatomia, a gente pode olhar o fígado aqui numa vista anterior e, por exemplo, ver uma parte da vesícula biliar. Mas para você palpar ela através da parede, ela tem que estar bem aumentada e tem que estar cheia, porque a vesícula biliar, ela evidentemente é a vesícula, né? O nome já diz o que ela é oca, e ela não deve ser grande, tensa o suficiente para que a gente seja capaz de palpá-la. E se isso está acontecendo, é porque ela está aumentada de tamanho, o seu conteúdo está muito maior do que deveria ser. O conteúdo de bile está muito maior do que deveria ser. E para terminar o exame físico desse paciente, a gente tem um toque retal sem alterações. Essa membrana mucosa nós chamamos de conjuntiva. Então, a conjuntiva palpebral e a conjuntiva bulbar, em cima do globo ocular, que a gente pode ser chamado também de bulbo do olho. Daí a expressão conjuntiva bulbar. Essa conjuntiva, óbvio, como qualquer mucosa, ela é transparente. Mas agora imagine uma mucosa transparente depositada sobre uma área que é absolutamente branca. Qualquer pigmentação que caia nessa área transforma visualmente para um examinador a coloração da esclera, de maneira que ele fica amarelado, como vocês podem ver. Porque este pigmento, que é basicamente amarelo, que nós chamamos de bilirrubina, se deposita ali. De verdade, deposita em todo o corpo dele, mas é difícil a gente perceber isso na pele. Já ali nessa região, não, a gente consegue perceber como fazer. E aí, como eu tinha dito para vocês, a bilirrubina que torna essa coloração amarelada, né, que cria essa coloração amarelada, é um produto final do metabolismo da hemoglobina. E que aqui eu mostro para vocês apenas para que eu possa tecer as considerações anatômicas. Não vou ficar fazendo muitos detalhes de revisão aqui nesse sentido. Então, vejam aqui. Ó. O que a gente tem?
cada hemácia circula por cerca de 120 dias. Então, ela é produzida através da eritropoiese, né, na medula óssea, ou em outros órgãos hematopoéticos, eventualmente, e aí ela cai aqui dentro de um sistema que, na maioria das vezes, é o baço, né, que destrói essas hemácias ao término da sua meia-vida, que é em torno de 120 dias. Como consequência disso, a hemoglobina que está aqui dentro dela, ela é fracionada nos seus radicais M, vocês devem ter visto isso durante as aulas de bioquímica de vocês, e eu vou simplificar muito isso aqui, tá? E como consequência disso, é produzida a bilirrubina, passando antes por uma etapa intermediária, que é a biliverdina. Mas, enfim, a bilirrubina aqui, ela, numa via normal, é transferida via sangue para o fígado, aonde ela passa para dentro dos hepatócitos por um transporte ativo e daí essa seta verde aqui significa a bile, portanto significa o colédoco, chegando aqui a essa alça intestinal, que para nós aqui detalhadamente vai ser o duodeno. Então o colédoco desemboca no duodeno a bilirrubina, depois de metabolizar ela. Então, essa bilirrubina chega aqui ao fígado, ela é modificada dentro dos hepatócitos e excretada aqui via colédoco para o duodeno. O que é que essa bilirrubina aqui ela produz, então, nesse momento? Ela dá a cor das nossas fezes. Então, nós temos as fezes com a coloração marrom, exatamente porque os pigmentos de bilirrubina a tornam marrom. É como se você pegasse alguma coisa marrom, fosse clareando, diluindo, 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 vai ficando mais clara e dali a pouco essa coisa fica amarela. É mais ou menos assim que funciona. Tá? Parte dessa bilirrubina, que aqui depois é transformada em urobilirubinogênio, enfim, ela recircula a partir do intestino para o sangue, aqui, ó, e depois ela é excretada pelos rins. Esta bilirrubina aqui, voltando atrás um pouco no metabolismo, que é produto direto da lise das hemácias, ela tem uma característica própria. E nós chamamos ela de bilirrubina não conjugada, ou ainda bilirrubina indireta. Quando chega aqui no fígado, ela é transformada por um sistema enzimático, por uma enzima, que nós chamamos de glucuroniltransferase, e excretada de maneira ativa para, através da bile e do colédoco, evidentemente, chegar ao intestino e colorir as fezes. E parte dela é reabsorvida e volta para o sangue, aqui numa fração que está com o número 13 aqui. Também aqui ela vem sob a forma de bilirrubina, e nós vamos chamar esta bilirrubina aqui de bilirrubina direta. Esta bilirrubina direta aqui, ela tem uma característica física diferente, que é o fato dela ser hidrossolúvel e, portanto, poder ser eliminada pela urina com facilidade. E também a urina fica colorida amarela por conta da excreção da bilirrubina. Então, aquela cor amarelo-âmbar, que é típica das bilirrubina, da urina, é proveniente da excreção de um pouquinho de bilirrubina por ali. De maneira que a gente agora consegue determinar uma fração indireta da bilirrubina, uma direta, e se a gente no sangue dosar isto mais isso, nós teremos o que nós chamamos de bilirrubina total, que é a soma da fração direta com a indireta, ou da fração conjugada da não conjugada. De onde vêm esses nomes? Direta, indireta, conjugada? É porque, laboratorialmente, no início dessas avaliações, era possível dosar a bilirrubina total e a bilirrubina direta. A indireta ela não era dosável, então ela simplesmente era calculada, retirando-se a direta do total.
diminuía uma coisa da outra e o que sobrava era a indireta. Tá? Por isso que tem esses nomes. Então, isso é o ciclo da bilirrubina de uma maneira muito sintética, tem muito mais detalhes que isso, mas apenas para que a gente possa ir adiante. Né? E de acordo com a quantidade, com a fração de bilirrubina que se acumule no sangue, você tem uma coloração um pouquinho diferente no indivíduo. Se, por exemplo, acumular-se essa fração indireta, você tem o que nós chamamos de bilirrubina, icterícia flavínica, porque a coloração vai mais para amarelo. Se houver um acúmulo desta bilirrubina aqui, que é caracteristicamente está dentro do fígado para ser conjugada, nós diremos que ela dá uma coloração um pouco avermelhada no indivíduo. Ela ocorre por lesão hepatocelular. E nós chamaremos de bilirrubina, icterícia, rubínica. E, por último, se aquilo que acumular no sangue for esta fração resultante do fluxo de bile inadequado, lembre que a bile é bem esverdeada, né? Nós vamos chamar de icterícia verdínica, porque dá no indivíduo uma cor um pouco esverdeada. São tons de amarelo, na verdade. Um amarelo mais vivo, nós chamaremos de icterícia flavínica, um amarelo mais tendendo para o vermelho, que nós chamamos de rubínica, e um tendendo para o verde, que é a flavínica. Verdínica. Tá? Então, são três possibilidades de acúmulo de bilirrubina. Aqui apenas para que vocês possam consultar eventualmente depois, por exemplo, icterícias neonatais, aquelas hemólises na hora que a criança nasce, né? Doenças genéticas nas quais você não consegue fazer com que a bilirrubina indireta entre no fígado para ser conjugada, e principalmente hemólise, né? Por exemplo, aí a gente fala muito de doenças infecciosas hoje em dia. Na malária acontece isso, né? Ocorre grande hemólise, e aí a gente acaba tendo paciente com icterícia que normalmente não é muito intensa, sabe? Mas ela dá um tom mais amarelo. Né? Durante as hepatites, a gente tem aquela icterícia com um tom mais avermelhado. E nos nossos casos, no caso de interesse nosso, aquela quando a gente tem uma icterícia com um tom mais esverdeado, que é a verdínica, que é aquela consequência de algum problema no fluxo de bile. Então, de verdade, eu estou tecendo todos esses comentários para dizer para você o seguinte: se eu dosar no sangue do paciente as bilirrubinas e houver um aumento delas, evidentemente, mas com predomínio de bilirrubina indireta, eu posso imaginar que o processo patológico envolvido seja alguma coisa antes do fígado, que nós chamamos de pré-hepático. Se houver um aumento mais ou menos proporcionado das duas frações, eu vou dizer que é hepática, e se houver um aumento da fração direta, eu vou entender que é uma icterícia pós-hepática, ou uma icterícia colestática, como aparece aqui nessa figura. Nós hoje vamos nos ater a isso aqui. A pacientes que estão ictéricos, bastante ictéricos, e que aí a gente faz a dosagem no sangue e vê que há um grande aumento dessa icterícia e que essa icterícia tem um grande predomínio da fração direta aí como característica. São esses pacientes que nós vamos falar hoje. E aí vamos falar um pouco do que é a colestase. O que significa colestase? Significa um problema no fluxo de bile. Esse nome é um nome antigo e, de verdade, embora a gente continue usando a expressão colestase quando o problema é dentro do fígado, portanto, ainda não se formou a bile, nós continuamos usando essa expressão. Nós falamos de colestase hepática,
que acontece normalmente nas hepatites. E a pós-hepática nós vamos chamar de icterícia, né? Ou obstrutivo. É exatamente o que a gente vai falar. E quais são as outras possibilidades aí que a anatomia e a fisiologia disso nos mostra quanto à expressão de exame físico destes pacientes e de queixas na história? São exatamente essas que eu coloquei aqui para vocês. Esta figura aqui nos lembra a anatomia das vias biliares. Porque se eu estou dizendo para vocês que a icterícia obstrutiva acontece quando esse fluxo aqui está alterado, eu tenho que entender quais são as possibilidades de alteração, doenças destas áreas aqui, especificamente, que produzam um problema neste fluxo, de maneira que ela não seja eliminada aqui via papila maior do duodeno, portanto, não seja capaz de colorir as fezes, produzindo hipocolia fecal, e daqui ela volte para a corrente sanguínea, causando a colúria. Alguma coisa aconteceu nesse ponto todo aqui. Então, vamos ver o fígado aqui convergindo seu fluxo biliar do lado direito para um ducto biliar direito, e aqui o ducto biliar esquerdo, convergindo os dois para formar aqui o ducto hepático comum, que ao receber aqui o ducto cístico, proveniente da vesícula biliar, este mesmo ducto muda de nome e passa a se chamar colédoco, que entra no pâncreas de trás para diante. Essa figura aqui mostra mais ou menos a questão tridimensional aí. Dentro da cabeça do pâncreas tem um trajeto até se unir, numa grande parte dos indivíduos, com o ducto pancreático principal, ducto de Wirsung, né? E aí, esta estrutura aqui formada pela união do colédoco com o ducto pancreático principal, eu vou usar esse conceito, tá? A gente pode usar um conceito um pouco diferente na anatomia, mas vamos imaginar dessa forma, formando aqui embaixo o que a gente chama de ampola hepatopancreática, né? Ou ampola de Vater, desembocando aqui na papila maior do duodeno. Então, esta é a anatomia da região. Então, o que é que pode produzir obstrução aqui nessa região? Ora, no nosso paciente, nós estamos vendo que é um homem de 81 anos, um homem mais velho, com histórico de pancreatite crônica, né, portanto, um processo inflamatório crônico no pâncreas, e com histórico de tabagismo, e que está perdendo muito peso. Claramente, ele é portador do que a gente chama de doença consumptiva, ou seja, está consumindo ele. Isso sugere muito uma doença neoplásica. Então, um homem ou uma mulher, tanto faz, um indivíduo mais velho, com perda de peso e com icterícia, até que se prove ao contrário, tem uma icterícia obstrutiva. Por que obstrutiva? Porque ele também tem junto colúria e hipocolia fecal, e provavelmente isso é de origem neoplásica, né? Porque ele também perde muito peso e a idade dele não favorece. Nesses casos, vamos voltar aqui, a causa mais comum é isso aqui. É um tumor da cabeça do pâncreas. Notem que o tumor não é do colédoco, nesse caso, né? Mas como o colédoco entra na cabeça do pâncreas de forma extrínseca, ele pode ser comprimido e aí não há fluxo biliar adequado por aqui. Produz-se, então, olha, icterícia, tá? E mais a colúria e hipocolia fecal. Se a gente olhar para essa outra figura, ela nos mostra que a maioria dos tumores de pâncreas, alguma coisa em torno de 70%, são da cabeça do órgão, né? O restante fica no colo e no corpo do pâncreas. Geralmente, clinicamente, a gente chama de corpo caudal, o tumor, ou de cabeça do pâncreas.
né? Nós não usamos clinicamente a divisão em colo, cauda, corpo, nada disso. A gente pensa a cabeça e pensa no restante, que nós chamamos de corpo caudal. Tá? E aqui aparece um tumor de pâncreas comprimindo exatamente o ducto colédoco na porção em que ele intrapancreática dele. Tá? Era da anatomia. Bom, outras possibilidades existem, como, por exemplo, essa aqui. Ó. Pode ser que exista um tumor das vias biliares. Então, agora, o tumor não é mais do pâncreas, e sim do própria via biliar. E esse aqui é apenas um demonstrativo de tumor de vias biliares, que nós chamamos de tumor de Klatskin, que é um autor que descreveu esse tumor da convergência dos ductos biliares principais. E aí a gente consegue, com essa imagem aqui do lado, visualizar isso. Isso aqui é uma imagem de um exame que nós chamamos de colangiopancreatografia retrógrada, que eu vou explicar mais para diante para vocês, mas assim, a grosso modo, a gente injeta contraste através do duodeno, através da papila maior do duodeno, no colédoco, esse contraste preenche o colédoco, preenche aqui o cístico, tá vendo? E não chega ao fígado. Olha a imagem de grande estreitamento que aparece aqui. Como se fosse aquelas imagens de estreitamento que o Cavazoli mostrou para vocês de uma coronária, né? Então, olha só, está bem estreitado. Aqui a gente chama dessa imagem de rabo de rato. Tá? Daqui a pouco eu vou falar mais detalhes sobre isso. E aí tem uma coisa muito interessante, muito anatômica nesse ponto, no que se refere aos tumores de vias biliares. Porque, olha só, eu posso ter tumor em qualquer parte da via biliar, como a gente está vendo aqui. Esses tumores de vias biliares, tecnicamente, nós chamamos de colangiocarcinoma. São tumores do revestimento interno das vias biliares. E aí, olha só, se esse tumor, vamos por partes, for aqui nessa região da cabeça do pâncreas, a expressão clínica dele é indistinguível do tumor da cabeça do pâncreas, correto? Porque a única coisa que a gente tem é uma obstrução aqui do colédoco, mas que, se for do pâncreas, é uma obstrução extrínseca, uma compressão extrínseca, e aqui é um tumor crescendo dentro do colédoco. Então, a expressão clínica é exatamente a mesma, não muda nada. Como também não muda nada até aqui nesse ponto. E aí eu perguntaria para vocês, por que é que a vesícula biliar dele está tão grande? Ora, que a bile continua, no nosso caso, né? Lembrem que a gente tinha um paciente com vesícula biliar palpável. A bile continua sendo produzida, ela chega aqui num lugar de obstrução, pode ser aqui ou aqui, tanto faz, e ela começa a refluir aqui para a vesícula biliar. E ela via ducto cístico. Ela vai aumentando, 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 ficando tensa, e é possível palpá-la. Tá? E esses pacientes que têm a vesícula palpável, por conta de crescimento tumoral ou das vias biliares abaixo do ducto cístico, ou da cabeça do pâncreas, ou eventualmente até da papila maior do duodeno, a vesícula biliar cresce bastante e ela fica palpável, como está no nosso caso. A essa característica da vesícula de ser grande, palpável, às vezes ela parece até uma pera de tão grande que ela fica palpável no abdômen, né? Nós chamamos isso de vesícula de Courvoisier-Terrier. É um achado clínico isso. Isso não é o epônimo da vesícula, tá? Por favor. É o achado de 2 autores que descreveram isso em pacientes com icterícia obstrutiva. É importante dizer que essa vesícula é indolor. Ela não é inflamada, ela apenas está grande por causa da produção de bile que vai escorrendo, vamos dizer assim, para lá. Bom, mas agora, se anatomicamente eu colocar isso acima do ponto no qual a gente tem o ducto cístico, convergindo para o colédoco. Ora, nesse caso, continuamos tendo uma grande dilatação de vias biliares extrahepáticas e também das intrahepáticas, mas a vesícula biliar
não estará distendido. Também o colédoco não estará distendido. Então, a gente pode entender que um tumor de Klatskin, olha ele aqui, produz uma grande dilatação de vias biliares extrahepáticas aqui do ducto direito e do esquerdo, mais as que estão dentro do fígado, mas a vesícula biliar é normal e o colédoco é normal. Continua esse paciente tendo acolia fecal e continua ele tendo colúria, mas não terá a vesícula biliar palpável. Olha só, no exame físico apenas, e conhecendo a anatomia, a gente pode dizer que o tumor é alto, que não está acometendo a parte baixa das vias biliares. Agora vamos para uma outra possibilidade mais interessante ainda. Imagine que agora a obstrução é aqui no ducto hepático direito, por exemplo. Poderia ser no esquerdo também, mas vamos dizer que seja aqui do lado direito. O que acontece então? Esse paciente continua tendo icterícia, porque uma grande parte da bile produzida aqui, principalmente quando isso é do lado direito, né, uma grande parte da bile produzida não consegue correr na direção do colédoco. E ela cai na corrente sanguínea. Então, esse paciente ele terá icterícia também obstrutiva, também terá colúria, mas não terá hipocolia fecal. Por quê? O ducto esquerdo, olha, é capaz de trazer a bilirrubina aqui por todo esse trajeto e despejá-la aqui no intestino, de maneira que torna as fezes, traz às fezes aquela coloração normal. Né? Então, não haverá acolia fecal. E também a vesícula biliar não será palpável, se o tumor for aqui ou no ducto hepático direito ou no esquerdo. Então, vejam que possibilidades a gente tem apenas conhecendo a anatomia das vias biliares. São coisas bem interessantes aí para nós. Pacientes que têm o conjunto lá da icterícia obstrutiva, né? Vesícula biliar palpável, icterícia, colúria e acolia fecal, ok, deve ter um tumor do colédoco baixo, né? Para diante, nas vias biliares, se a gente quiser usar essa expressão. Ou do colédoco, ou da cabeça do pâncreas, ou ainda da papila maior do duodeno. Se agora ele tiver essa icterícia, com colúria, com hipocolia fecal, mas sem vesícula palpável, provavelmente o tumor é daqui do cístico para cima. E se agora ele tiver apenas icterícia e colúria, sem acolia fecal e sem vesícula palpável, provavelmente o tumor ou é do ducto direito ou do ducto esquerdo biliar. Apenas com conhecimento anatômico é possível fazer esse diagnóstico. Queria dizer para vocês que os médicos que descreveram todas essas coisas eram de uma época que mal o raio-x existia. Eles faziam essa descrição apenas tomando como base os seus conhecimentos anatômicos e os achados que haviam no exame físico. Aqui uma outra possibilidade. Uma endoscopia digestiva, no qual nós estamos vendo o duodeno, né? E aparece aqui, olha, uma grande tumoração da papila maior desse órgão. Tá? Esta papila maior aqui, ela cresce de forma tumoral e também obstrui as vias biliares. Este é um tumor mais raro, um pouco, tá? A gente custa para ver tumor de papila, mas ele tem uma característica própria de exame físico. Esta região tem uma vascularização muito pobre. Você já deve ter ouvido, talvez o Babinski tenha falado para vocês durante as aulas da Morfo 2, que existe uma necessidade, por exemplo, de se retirar o duodeno quando você tem que retirar de um paciente a cabeça do pâncreas.
ou vice-versa. Tem que tirar a cabeça do pâncreas quando você precisa retirar o duodeno de maneira cirúrgica, porque eles compartilham da mesma vascularização. Lembre-se daquelas arcadas das pancreático-duodenais, superiores e inferiores, né? Duas por cima e duas por baixo, que se anastomosam ali em torno da cabeça do pâncreas. E que a maioria da vascularização do intestino ali, dessa região, evidentemente, do duodeno, vem dessas artérias. O que acontece, então? Ocorre uma necrose isquêmica dessa região. E depois da necrose, pode acontecer que, por causa da necrose, abra-se um espaço para descer um pouco de bile. E aí desce uma quantidade grande de bile por ali, por um pertuito, às vezes pequeno, resultante da necrose dessa região. E aí essa icterícia melhora no paciente. Melhora a colúria, desaparece a hipocolia fecal, porque evidentemente entrou bile ali nas fezes. E aí, depois de um tempo, o que acontece? O tumor começa a crescer de novo, cresce e obstrui de novo as vias biliares. E aí ele continua crescendo, necrosa novamente desaparece a icterícia, ela diminui, então ela fica flutuando. Nós chamamos isso de icterícia flutuante, que é típico de tumores da papila maior do duodeno. Tá? Então, a parte tumoral, mais ou menos, é essa. Mas olha só outra coisa que é possível. Pode ser que existam cálculos aqui na vesícula biliar, coisa que não é rara, e esses cálculos, por exemplo, obstruam, migrem da vesícula através do ducto cístico e obstruam aqui o ducto cístico. Ou ainda, obstruam o colédoco na sua parte baixa, principalmente na parte em que ele se junta com o ducto pancreático principal, pois fica com uma camada muscular mais tensa aqui em volta, tem um esfíncter comum, né? E aí essa coisa pode produzir uma capacidade menor de distensão das vias biliares aqui nessa parte mais distal e também obstruir aqui. Novamente, esse paciente terá aquelas mesmas queixas que a gente viu, de icterícia obstrutiva. Só que existe uma diferença aqui nessa história. Acompanhe o meu raciocínio. Se o cálculo impactar aqui embaixo, ele terá icterícia obstrutiva, ok? Qual é a diferença dessa icterícia para que eu mostrei anteriormente tumoral? Primeiro, isto aqui acontece preferencialmente com pessoas mais jovens. E segundo, como esta obstrução é rápida, ela não vai acontecendo devagar, como é num tumor, ocorre uma passagem de bactérias aqui do intestino para dentro das vias biliares. E, frequentemente, esta região ela é sítio de processo inflamatório infeccioso, o que a gente chama de colangite, que aparece... deixa eu só falar uma coisa. Sempre, nunca em medicina, por favor, esqueçam dessas duas palavras, tá? Mas na maioria das vezes, a colangite aparece em obstruções ditas benignas dos ductos biliares, numa icterícia obstrutiva benigna. E esse paciente agora terá, de novo, aumento da vesícula biliar, né, que será palpável o exame físico, terá icterícia, terá hipocolia fecal e colúria. Mas qual a diferença no exame físico? Por haver colangite, esse processo inflamatório sobe também na vesícula biliar, e essa vesícula biliar será palpável e dolorosa, por causa do processo inflamatório envolvido. Então, palpar a vesícula dolorosa já implica em obstrução dela, mas normalmente de causa benigna. E ele terá todos aqueles achados. Agora, imagine que esse cálculo fique aqui no cístico. Esse paciente terá icterícia? Evidente que não, pois a bile desce aqui pelo colédoco e chega ao intestino com um fluxo normal, mas a vesícula biliar será grande e palpável e provavelmente inflamada. Esta condição aqui
vocês já devem ter ouvido certamente esse nome, é o que nós chamamos de colecistite aguda. Um processo inflamatório doloroso aqui no abdômen. Aqui, nessa parte aqui da figura, é representada a vesícula biliar inflamada ali na região. E quando a gente palpa a área de projeção na anatomia de superfície da vesícula biliar, da topografia dela, a gente vai ter a dor bem pronunciada nesses pacientes. Isso aqui é aquele exame que eu falei para vocês, que é a CPRE. CPRE é uma sigla para a gente falar de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. Nesse exame, nós usamos um endoscópio que é um pouco diferente. Vamos olhar essa figura de cá, que mostra melhor ele, tá vendo? O endoscópio é um pouco diferente e ele tem uma visão lateral aqui, ó. Tanto a visão lateral quanto o orifício lateral. Na frente ele é arredondado. Para que ele serve? Para você olhar de frente para a papila maior do duodeno e cateterizar ela. Injetar, por exemplo, contraste para fazer aquela imagem que a gente viu aqui. Tá vendo? Cateterizaram, injetaram contraste, né? Por escopia, isso aqui. E aí a gente viu. E olha só, o contraste iodado passou muito mal por aqui. E aí, depois de passar por essa área estreita, né, do tumor de Klatskin, contrastou os ductos biliares. É bem anatômico, como vocês podem ver, né? Voltando aqui a essa figura, é possível também que você tenha uma obstrução extrínseca, aqui causada por um tumor de pâncreas, obstruindo o colédoco, e aí, por um motivo qualquer, esse paciente não pode operar, né? Porque o tumor é grande demais, porque o risco cirúrgico é muito grande, ele não tem condição de cirurgia, enfim. E aí você pode fazer um tratamento, atenção, paliativo para esse paciente, apenas para que ele se sinta melhor, que é um tratamento que restaura o fluxo biliar, que é o posicionamento de um stent intrabiliar aqui, intracolédoco. É um stent, evidentemente, muito maior do que aqueles que o Cavazos mostrou na aula a respeito de doença das coronárias, e que ele se abre e mantém o colédoco aberto, apesar da existência do tumor aqui representado. Tá vendo? E aí corre toda a bile por aqui e desaparece os sintomas de icterícia obstrutiva do paciente. Tá? É interessante isso, né? Também é possível, de acordo com a anatomia dessa região, fazer o seguinte, ó. Às vezes, um conceito para vocês terem na cabeça é que todo diagnóstico de neoplasia ele deve ser um diagnóstico histológico. Então, tem que haver a comprovação do tumor por um médico que faça anatomia patológica. Portanto, precisa haver uma biópsia das lesões. E, às vezes, lembre do posicionamento retroperitoneal do pâncreas adaptado à sua cabeça, ao C duodenal, torna difícil o acesso a essa região. Então, é possível, novamente com o endoscópio, que tem um aparelho de ultrassom, um probe de ultrassom adaptado à sua ponta, localizar o tumor e, através da parede do estômago, lembre-se da relação da cabeça e do corpo do pâncreas com a parede posterior do estômago, perfurar ali esse órgão e fazer uma biópsia guiada pelo ultrassom da massa tumoral. Tá? Aqui a gente tem um procedimento duplo, né? Colocou um stent biliar aqui e biopsiou, guiado pelo ultrassom, o tumor. Tá? Aqui novamente aparece uma representação na colangiopancreatografia retrógrada, mas aqui de um paciente normal, né? Contrastando todo o ducto colédoco. Aqui é o cístico, tá vendo? Então aqui é o ducto hepático comum
ducto hepático esquerdo e aqui o direito. Então, acho que era isso que eu tinha a falar para vocês.